fatura de cartão de crédito. Isso, gente. Uma fatura de cartão corporativo, dessas que chegam por e-mail todo mês, quase sempre ignorada até o dia de fechamento. Foi ali, numa linha discreta de R$ 380 gasto numa joalheria concorrente, que eu descobri que minha esposa vinha comprando joia de outro homem havia mais de um ano. Joia! Eu que sou dono de joalheria. A ironia quase dói mais que a traição em si. Tenho 44 anos, chamo Ricardo Zanetti Bordim, sou dono de uma joalheria de médio porte aqui em Curitiba, negócio que herdei do meu pai e que expandi bastante ao longo dos últimos 20 anos, hoje com 2 lojas físicas, uma no centro, outra num shopping ali pros lados do bairro Batel, além de uma operação online que cresceu bem depois da pandemia. Moro no bairro Água Verde, num sobrado que reformamos há uns 5 anos, perto daquele parque que enche de gente correndo de manhã cedo, mesmo com frio de Curitiba castigando geral. Porque curitibano não liga pra frio, sai pra rua do mesmo jeito com casaco pesado e all-star. Sou filho e neto de joalheiro, terceira geração no ramo, cresci literalmente dentro de loja, brincando entre vitrine quando criança, aprendendo a diferenciar pedra boa de pedra ruim antes mesmo de aprender tabuada direito. Conheci minha esposa, Fernanda, há 12 anos, quando ela ainda trabalhava como vendedora numa loja de roupa ali perto da minha primeira loja, no centro da cidade. A gente se esbarrava direto na rua na hora do almoço, sempre trocando um oi, tudo bem educado, até que um dia tomei coragem e chamei ela para tomar um café. Foi rápido, gostei dela na hora, do jeito direto que ela tinha de falar, sem rodeio, e da risada fácil que ela soltava por qualquer bobagem que eu contava. Casamos 4 anos depois, cerimônia num salão de festa ali pro lado do bairro Batel, festa bonita, com direito a barzinho de drink personalizado que hoje em dia é moda em casamento, e um bolo enorme decorado que quase não coube na mesa principal. Foi uma festa alegre, com a família toda reunida, incluindo meu avô, que já estava bem idoso na época, mas fez questão de dançar uma valsinha com a noiva antes dos noivos abrirem a pista oficialmente. Lembro do frio daquela noite de julho, típico de Curitiba, com os convidados pedindo vinho quente logo na entrada do salão, e das mulheres da família reclamando educadamente do salto alto no meio daquele friozinho cortante. Nos primeiros anos de casado, a vida foi de muito trabalho para os dois, eu expandindo a loja do centro, contratando equipe nova, ela ainda na loja de roupa antes de decidir empreender por conta própria mais pra frente. Tivemos perrengue financeiro no início, típico de casal jovem, dividindo conta, adiando viagem, comprando móvel usado pro primeiro apartamento alugado. Isso criou uma cumplicidade forte entre a gente, viver aquele início apertado juntos, sempre se apoiando. Não tivemos filhos, decisão conjunta desde cedo, porque os dois sempre priorizamos o crescimento profissional, ela também construindo carreira própria depois, e eu tocando o negócio da família que exigia dedicação enorme, principalmente nos anos de expansão da segunda loja. Teve briga séria entre a gente também, bem antes de qualquer suspeita de traição aparecer. Uns 4 anos atrás, decidi investir uma grana pesada na abertura da loja do shopping, usando parte considerável da reserva financeira do casal, sem consultar Fernanda com a profundidade que ela esperava. Ela ficou possessa, achou que eu tinha agido como se o dinheiro fosse só meu, sendo que a gente sempre dividiu tudo, inclusive investimento que ela fez ao longo dos anos vendendo produto próprio de artesanato que ela desenvolveu como projeto paralelo. Discutimos feio. Ela ficou uma semana fria comigo, dormindo virada de costas, mal trocando palavra além do essencial. Resolvemos depois de muita conversa, prometi consultar ela sempre em decisão financeira grande dali em diante, e cumpri essa promessa nos anos seguintes, até onde eu sabia. De uns 2 anos pra cá, Fernanda expandiu o próprio negócio de artesanato, passou a vender peça decorativa e bijuteria artesanal numa feira de rua que rola aos sábados ali no bairro Batel, além de vender também pela internet. Foi nessa feira que ela conheceu um outro expositor, dono de uma pequena joalheria concorrente, artesanal, focada em peça exclusiva, um cara que vou chamar de Anderson, nome fictício aqui para a história. Ele tinha fama, entre os outros expositores da feira, de ser talentoso, de produzir peça bonita e diferenciada, o tipo de concorrente que eu mesmo respeitava profissionalmente, mesmo sem imaginar o que ia se desenrolar depois. Os primeiros sinais eu ignorei quase por completo,
porque estava mergulhado na correria da loja, gerenciando estoque, fornecedor, equipe de venda, essas coisas que tomam tempo integral de quem tem negócio próprio. Fernanda começou a passar mais tempo na feira, alegando que precisava fortalecer a rede de contato com outros artesãos, fazer parceria, essas coisas plausíveis dado o crescimento do negócio paralelo dela. Notei também que ela ficou mais reservada sobre os detalhes da feira, coisa que antes ela contava com empolgação, cada peça vendida, cada cliente satisfeito, virou resposta mais curta, mais evasiva. Perguntei se estava tudo bem no negócio, ela dizia que sim, só correria normal, cansaço acumulado. Teve um detalhe que hoje reconheço como sinal claro. Ela passou a usar peça de joia diferente do que costumava usar, um estilo mais elaborado, mais artesanal, diferente completamente do padrão clássico que eu mesmo fazia questão de presentear ela ao longo dos anos, usando peça da minha própria loja. Perguntei uma vez, cadê aquele colar que te dei no aniversário passado? Ela disse que guardou para a ocasião mais especial, e passou a usar um outro colar, artesanal, rústico, que disse ter comprado de uma colega da feira, para apoiar o trabalho dela. Teve também um episódio, umas semanas antes da descoberta de verdade, que reparei ela mais cuidadosa com o celular do que o normal, levando pro banheiro quando ia tomar banho, coisa que não era hábito dela antes. Perguntei brincando, o que foi? Virou adolescente escondendo o celular dos pais. Ela riu, meio sem graça, disse que era mania nova, sem entrar em mais detalhe, e eu deixei passar sem questionar mais fundo. Teve também um sábado que ela chegou em casa tarde da feira, já quase escurecendo, dizendo que tinha ficado ajudando um grupo de expositor a organizar uma feira especial de fim de ano que estava sendo planejada. Aceitei aquilo também, porque negócio de feira realmente demanda esse tipo de organização coletiva, e eu não tinha motivo concreto para desconfiar de nada além de instinto vago que eu mesmo descartava como implicância boba. A descoberta de verdade veio de um jeito completamente administrativo, quase burocrático, sem nenhum drama de cena romântica escondida. Todo mês, no dia 15, chega por e-mail a fatura consolidada do cartão de crédito empresarial que a gente usa tanto para a despesa da joalheria quanto, por praticidade contábil que meu próprio contador sugeriu anos atrás, para algumas despesas pessoais também, já que dava para separar depois na conciliação. Geralmente eu delego a checagem detalhada dessa fatura para o meu contador, mas naquele mês específico ele estava de férias, e o assistente dele, mais novo, ainda se acostumando com a rotina do escritório, me pediu para eu mesmo revisar a fatura antes de aprovar o pagamento, só para confirmar que não tinha nada estranho. Abri o PDF, uma tarde de terça-feira, sentado na sala da loja do centro, com aquele cafezinho forte do lado que a gente sempre bebe entre um atendimento e outro. Fui rolando a lista de gastos, item por item, reconhecendo a maioria, compra de insumo, manutenção de vitrine, essas coisas normais do negócio. Até que bati o olho numa linha que não fazia sentido nenhum, Joalheria Ateliê Pedra Rara, R$ 380. Ateliê Pedra Rara. Eu conhecia esse nome. Era justamente a marca que o tal Anderson usava pro negócio dele na feira, porque, sendo dono de joalheria há 20 anos, eu conheço praticamente todo o concorrente relevante da cidade, mesmo os pequenos, os artesanais, os que vendem só em feira de fim de semana. Fiquei olhando para aquela linha por um bom tempo, sentindo o estômago revirar devagar. Podia ser explicação boba, claro, podia ser que Fernanda tivesse comprado insumo lá pro próprio negócio de artesanato dela, coisa que fazia sentido em teoria. Mas R$ 380 numa compra só, feita num sábado à noite, horário que não bate com o expediente comercial normal de loja nenhuma, isso já soou estranho. Continuei vasculhando a fatura completa, e o alívio de explicação boba foi desmoronando rápido. Achei mais 3 lançamentos parecidos, espalhados ao longo dos últimos 6 meses de fatura, todos na mesma joalheria concorrente, todos em valor considerável. Um deles inclusive de mais de R$ 700, feito também num horário noturno de fim de semana. Fiquei ali sentado, com o cafezinho já frio do lado, e minha vendedora mais antiga, a dona Marisa, entrou na sala para pegar uma pasta, viu minha cara e perguntou se estava tudo bem. Falei que sim, só um problema de fatura para resolver, e ela saiu, sem desconfiar de nada, deixando eu de volta sozinho com aquele turbilhão de pensamento crescendo cada vez mais rápido. Peguei meu próprio celular,
entrei direto no perfil de rede social do Ateliê Pedra Rara, que eu já seguia por acompanhamento profissional de concorrência, e comecei a vasculhar as fotos publicadas dos últimos meses, tentando achar alguma peça que combinasse com aquele padrão de valor que eu tinha visto na fatura. Achei um colar artesanal, rústico, com pedra semi-preciosa lapidada de um jeito irregular proposital, exatamente igual ao colar que Fernanda tinha começado a usar meses atrás, aquele que ela disse ter comprado de uma colega da feira para apoiar o trabalho dela. Só que o preço postado ao lado da foto, na legenda do post, batia certinho com um dos valores que eu tinha acabado de ver na fatura. Não parei ali. Rolei mais o perfil dele, e achei uma foto, postada uns 4 meses atrás, de um evento de confraternização entre expositores da feira, com várias pessoas juntas, sorrindo, taça de vinho na mão. No meio da foto, um pouco afastados do grupo principal, Fernanda e Anderson apareciam conversando próximos, ele com a mão levemente apoiada nas costas dela, gesto sutil, mas que, para quem conhece o próprio casamento há 12 anos, dizia muito mais que qualquer legenda de post poderia dizer. As mãos tremiam levemente enquanto eu deslizava o dedo pela tela, cada foto adicional confirmando que a fatura já tinha entregue de forma fria e documentada. Fechei o celular, respirei fundo, e fiquei ali sentado uns bons 10 minutos, sozinho na sala da loja, sentindo a raiva subir devagar, mas dessa vez de um jeito diferente do que eu imaginaria sentir. Não era só raiva emocional pura. Era também aquela raiva mais fria, mais analítica, típica de quem passou a vida inteira negociando, calculando margem, entendendo número. Decidi, ali mesmo, sentado na sala da loja, que não ia agir por impulso. Ia fazer exatamente o que faço quando descubro o fornecedor me passando a perna em negociação, investigar tudo antes de confrontar, ter cada prova documentada, cada valor, cada data, antes de dar qualquer satisfação sobre o que eu sabia. Passei os dias seguintes revisando fatura antiga, indo além do mês corrente, pedindo pro assistente do contador me mandar o histórico completo dos últimos 2 anos, alegando auditoria de rotina. Sem entrar em detalhe do motivo real, encontrei um padrão que se estendia por mais de 1 ano, com gasto recorrente na mesma joalheria concorrente, sempre em valor considerável, sempre em horário que não batia com o expediente comercial comum. Fui além, também. Sabendo que Fernanda usava um notebook pessoal que às vezes ficava aberto em cima da mesa de trabalho dela em casa, esperei uma noite que ela foi tomar banho, coisa que também tinha virado mais demorada nos últimos tempos, e dei uma espiada rápida no histórico de navegação, achando conversa de mensagem direta numa rede social, trocada com o perfil profissional do Anderson, que incluía mensagem pessoal misturada com assunto de trabalho, com direito a bom dia, linda e com saudade de sábado passado, datada de menos de 1 semana antes daquela noite. Print de tudo, claro. Cada mensagem, cada fatura, cada foto do perfil dele com data batendo. Mandei tudo pro meu próprio e-mail pessoal, fora de qualquer dispositivo compartilhado, e imprimi também uma cópia física, guardando numa pasta que levei escondida para minha loja do centro, longe de casa, longe de qualquer risco dela encontrar por acaso. Liguei pro meu irmão, o Maurício, que mora ali pertinho, no bairro Bigorrilho, contei tudo com uma calma que até me surpreendeu na hora, considerando o tamanho da bomba que eu tava jogando na conversa. Cara, isso é sério mesmo, Ricardo. Você já decidiu o que vai fazer? Já. Vou continuar juntando prova mais 1 ou 2 semanas, quero saber se ela ainda mantém contato ativo, quero entender o tamanho real disso antes de confrontar. E vou procurar advogado também, já adianto. Porque não vou deixar patrimônio da loja em risco por causa dessa situação. Fico do seu lado no que precisar, mano. Mas cuidado para não deixar essa frieza toda virar um peso que só vai te fazer mal depois. Vingança bem pensada é diferente de amargura acumulada. Aquilo ficou martelando, porque eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Eu sou de natureza calculista, sempre fui, característica que me ajudou bastante nos negócios, mas que também podia me levar a um lugar meio sombrio se eu deixasse a raiva guiar decisão longa demais. Fui atrás de um advogado especializado em direito de família e também com boa experiência em proteção patrimonial de empresário, porque eu precisava garantir que o crescimento da minha joalheria ao longo dos últimos 20 anos, boa parte construída antes mesmo do casamento, ficasse protegida numa eventual partilha de bem.
Levei toda a documentação organizada, fatura, print de conversa, foto do perfil dele com data. Ele analisou com atenção, disse que o material era consistente e bem documentado, e sugeriu, além da preparação para o divórcio em si, que eu formalizasse um levantamento contábil detalhado do patrimônio da empresa antes de qualquer confronto, para deixar claríssimo, sem margem de dúvida jurídica, o que era patrimônio anterior ao casamento e o que tinha sido construído durante a união, já que isso ia impactar diretamente na partilha. Passei mais 2 semanas nesse processo, num equilíbrio estranho entre seguir vivendo o dia a dia normal em casa, cumprimentando Fernanda de manhã, jantando junto, e por dentro sabendo de tudo aquilo que ela nem imaginava que eu já tinha nas mãos. Foi desgastante, admito, fingir normalidade daquele jeito, mas eu tinha decidido que ia jogar aquele jogo até o fim, com controle total da situação antes de expor qualquer coisa. Escolhi confrontar numa quinta-feira à noite, depois do jantar, sentados na sala de casa, com o processo já protocolado, o levantamento contábil já formalizado, tudo redondinho antes de eu abrir a boca. Fernanda, eu preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Ela olhou para mim, meio desconfiada, talvez sentindo alguma mudança no meu tom que já vinha diferente há uns dias. Fala, Ricardo, o que foi? Quem é Anderson para você? Vi o rosto dela mudar completamente, aquele branco de quem é pego sem chance nenhuma de escapatória, o mesmo tipo de reação que eu já tinha visto em fornecedor pego roubando no estoque, guardando as devidas proporções. Anderson, é um expositor da feira, colega de trabalho. Por que você está perguntando isso agora? Fernanda, para com isso. Eu vi a fatura do cartão. Vi as compras na joalheria dele, mais de 1 ano de gasto recorrente. Vi as mensagens no seu notebook. Com saudade de sábado passado, lembra dessa frase? Vi a foto de vocês dois no evento de confraternização, mão nas costas, olhar que ninguém troca só entre colega de trabalho comum. Não adianta mentir mais. Ela ficou muda por uns segundos, o rosto passando por uma sequência rápida de expressão, choque, cálculo, desespero. Como você? Você mexeu no meu notebook. Isso é invasão de privacidade, Ricardo. E você acha que traição também não é invasão? Invasão da minha confiança, do meu casamento, de 12 anos construídos junto? Não vem me dar aula de privacidade agora, Fernanda, não é hora para isso. Ela começou a chorar, aquele choro misturado de raiva e desespero, típico de quem foi pega e ainda tenta reverter a narrativa para cima do outro. Eu me senti sozinha, Ricardo. Você não faz ideia de como foi difícil construir esse negócio de artesanato do zero enquanto você vivia mergulhado na loja o tempo inteiro. O Anderson valorizava meu trabalho de um jeito que eu sentia que você tinha parado de valorizar há muito tempo. Isso justifica você comprar joia dele escondida, usando o cartão empresarial da nossa própria loja para financiar presente de amante? Você tem noção da ironia disso, Fernanda? Você usou o dinheiro da minha joalheria para comprar joia de outro homem, e ainda por cima concorrente direto meu? Aquilo pareceu pegar ela de jeito, porque ela não tinha resposta boa para aquele detalhe específico, só ficou repetindo o pedido de desculpa vago, misturado com justificativo emocional sobre solidão e falta de atenção. E o Anderson? Ele sabe que você é casada, que o marido dela é literalmente concorrente direto do negócio dele. Perguntei, com um tom mais seco, quase debochado, que nem parecia minha própria voz. Sabe, claro que sabe. E ele topou vender joia para você, sabendo que a gente ia acabar descobrindo desse jeito? Ele não se importou nem um pouco com isso? Ela baixou a cabeça, não respondeu direito, só murmurou algo tipo a gente não pensou nas consequências direito, frase clichê que eu já tinha ouvido demais ao longo daquelas semanas de investigação silenciosa, imaginando exatamente esse tipo de justificativa fraca. Perguntei se ela amava ele. Ela disse que não sabia direito, que era intenso, diferente, mas que também amava a vida que tínhamos construído junto ao longo de 12 anos. Para mim, aquilo soou como desculpa de quem queria os dois mundos sem abrir mão de nenhum, exatamente o padrão que eu já tinha visto em situação parecida contada por amigo que passou por coisa semelhante. Falei que a decisão já estava tomada da minha parte havia semanas, que já tinha processo protocolado, levantamento contábil formalizado, tudo redondo antes mesmo daquela conversa acontecer.
Você já entrou com processo sem nem falar comigo antes? Ela perguntou, indignada, como se aquilo fosse o verdadeiro escândalo da história. Fernanda, você gastou mais de um ano comprando joia escondida de outro homem, usando o cartão da minha empresa. Eu não devia satisfação nenhuma a você antes de me proteger. Eu me protegi, documentei tudo, e agora só tô te dando a cortese de contar pessoalmente ao invés de você descobrir por intimação judicial. Nos meses seguintes, o processo correu de forma relativamente rápida, porque a documentação que eu tinha era tão robusta que sobrou pouco espaço para disputa longa. O levantamento contábil comprovou claramente que a maior parte do patrimônio da joalheria vinha de antes do casamento, herdado inclusive parcialmente do meu pai, o que protegeu boa parte do negócio numa eventual partilha, ficando só uma fração menor, referente ao crescimento gerado durante o período de união, sujeita à divisão. O fato mais curioso, que só descobri já no meio do processo judicial, foi que meu advogado, investigando o histórico financeiro dela para fins de partilha, encontrou também um empréstimo pessoal que Fernanda tinha contraído, sem meu conhecimento, alegando na instituição financeira que era capital de giro para o negócio de artesanato, mas que, cruzando data com valor, batia exatamente com um período de expansão do próprio ateliê Pedra Rara do Anderson, sugerindo fortemente que parte daquele dinheiro emprestado tinha ido parar direto no negócio do amante, não no dela mesma. Aquilo, quando veio à tona formalmente no processo, gerou uma reviravolta considerável, porque configurou o uso indevido de recurso familiar em benefício de terceiro, argumento que meu advogado usou com força para reforçar ainda mais a posição favorável que eu já tinha na negociação de partilha. Fiquei sabendo, através de uma conhecida em comum que também frequentava a feira de artesanato, que a comunidade de expositores ficou sabendo de tudo, porque feira pequena é território de fofoca correndo solta, muito parecido com qualquer ambiente de trabalho fechado. Fernanda passou a ser vista com desconfiança pelos próprios colegas expositores, alguns comentando abertamente sobre história errada envolvendo ela e o Anderson, o que acabou minando a reputação dela dentro daquele círculo que ela tinha construído com tanto esforço ao longo dos últimos anos. Anderson também não saiu ileso. O ateliê Pedra Rara, pequeno negócio que dependia bastante da reputação boa dentro do circuito de feira e evento local, começou a perder espaço depois que a história ficou conhecida. Alguns parceiros comerciais que ele tinha, incluindo uma pequena rede de loja que revendia a peça dele em consignação, decidiram encerrar parceria, alegando publicamente reorganização de portfólio, mas que, segundo a mesma conhecida em comum, era motivado diretamente pelo escândalo, já que um dos donos dessa rede também frequentava o mesmo círculo social nosso e não gostou nem um pouco de saber do envolvimento dele com mulher casada, ainda por cima esposa de concorrente direto do próprio ramo. O divórcio saiu definitivo há uns 5 meses. Fiquei com a maior parte do patrimônio da joalheria protegido, como esperado, e consegui negociar de forma que Fernanda saísse com compensação financeira justa, mas sem comprometer a saúde financeira do negócio que levei 20 anos construindo e expandindo. Hoje, moro sozinho no sobrado do Água Verde, já reorganizado do meu jeito, com um escritório novo montado no antigo quarto de hóspede, onde gosto de ficar analisando o design de peça nova para a próxima coleção da loja, café forte do lado, rádio ligado baixinho tocando MPB, que sempre foi meu gênero preferido para trabalhar concentrado. Voltei a jogar tênis nos fins de semana, esporte que eu tinha abandonado nos últimos anos por falta de tempo, retomei contato com um amigo de faculdade que tinha meio esfriado durante o casamento, e hoje sinto uma leveza que, sinceramente, não sentia fazia tempo. Mesmo antes de qualquer suspeita de traição aparecer no horizonte, porque agora percebo que já vinha meio sufocado numa rotina que nem eu enxergava direito o quanto estava desgastada. Meu irmão Maurício continua sendo presença constante, aparecendo em casa sem avisar às vezes, trazendo cerveja gelada, sentando comigo na varanda para conversar bobagem, jeito dele de garantir que eu não fico isolado demais nesse processo todo de reconstrução. Teve um sábado, semanas atrás, que ele apareceu com uma churrasqueira portátil emprestada, insistindo em fazer um churrasco improvisado no quintal pequeno do sobrado, dizendo que o homem sozinho também merece comida boa, não só marmita requentada. Fiz terapia individual também, coisa que recomendo bastante, porque frieza calculada resolve parte prática, protege patrimônio, garante justiça material, mas não cura a dor de dentro, essa cura devagar, com a ajuda certa, sem pressa nenhuma.
Curioso pensar que tudo começou com uma linha discreta numa fatura de cartão de crédito, R$ 380 gastos numa joalheria concorrente, num sábado à noite qualquer. Se meu contador não tivesse tirado férias naquele mês específico, talvez eu ainda tivesse vivendo dentro daquela mentira, sem fazer ideia nenhuma do tamanho real da encrenca que se escondia atrás de um número tão pequeno numa planilha tão comum. A vida é engraçada desse jeito, viu? Às vezes a verdade não chega em grande estrondo, chega escondida numa linha de fatura, esperando só o dia que alguém resolve olhar com atenção de verdade.